Muito bem, a gente segue em frente esse programa sempre do lado dos fatos. O assunto agora é a tragédia em Blumenau hoje. 4 crianças morreram e 5 ficaram feridas depois de um ataque em uma creche. O Estevão Limana acompanha o caso e traz os detalhes ao vivo de Santa Catarina. Oi, Estevão. Olá, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Brasil todo com a CNN. Então, Felipe, eu estou acompanhando essa tragédia, infelizmente, desde o nosso início de manhã aqui em Blumenau. Foi por volta das 9 horas da manhã que um homem entrou pulando o muro de um centro de educação infantil no bairro da Velha, região oeste da cidade, e acabou atingindo 8 crianças que estudavam nesta escola. 4 crianças, infelizmente, morreram. Ele acabou cometendo esse crime utilizando uma arma branca, uma machadinha, e outras 4 ficaram feridas. Uma outra criança acabou caindo durante o corre-corre, durante esse período tão assustador que foi por aqui, e também teria sido encaminhada para o hospital. Nós estamos acompanhando esse caso o dia todo. Participei agora há pouco também da coletiva de imprensa realizada na Prefeitura de Blumenau, juntamente com as forças de segurança do governo do estado e também aqui do município, em que foi falado, então, novas ações que vão ser realizadas. A gente tem a informação também para atualizar o estado de saúde dessas crianças que foram, infelizmente, acometidas por este crime. Nós temos as 4 que foram encaminhadas ao hospital, 2 precisaram passar por cirurgia, uma cirurgia urgente, ficaram na UTI até o meio da tarde e agora já estão de volta a leitos de enfermaria, aguardando pelo apoio das famílias. Neste momento também ocorre, em frente à escola, uma cerimônia com entrega de flores e também homenagens, né? A comunidade está prestando homenagens. Eu falei agora há pouquinho a respeito desse agressor. Ele tem 25 anos, ele é natural do Paraná, trabalhava como motoboy e já tinha no mínimo 4 passagens pela polícia. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, explica e conta mais sobre a ficha criminal deste rapaz. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais, uma em 2016, mais precisamente no dia 20 de novembro, por uma briga em uma casa noturna, onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021, no dia 1º de março, ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022, dia 11 de julho, ele foi abordado e estava na posse de cocaína e acabou sendo autuado, em um termo circunstanciado, por policiais militares aqui de Blumenau. E, no dia 8 de 12, final do ano de 2022, ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. A CNN Brasil decidiu não exibir qualquer imagem, nome ou demais informações sobre o autor do ataque em Blumenau. A posição editorial atende a pedido do Ministério Público de Santa Catarina e segue recomendação de especialistas sob risco de a exposição desencadear efeito contágio e estimular futuros atos de violência. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que vai liberar recursos para estados e municípios para fortalecer a ronda nas escolas. Dino também afirmou que nos próximos dias um grupo de policiais vai monitorar ameaças na internet. O ministro falou com a imprensa depois de uma reunião com o presidente Lula sobre o caso de Blumenau. Vamos assistir a um trecho. Que o presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. Isso será feito por intermédio de um edital que nós vamos conversar com o ministro Camilo e com os secretários estaduais de segurança. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo. E com isso nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo nesse instante no país uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças. Raquel, claro. É porque esse tema é muito importante e acho que a gente tem que desdobrar em vários pontos, tá?
Primeiro, cumprimento a CNN pela decisão de não mostrar as imagens. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública no início dos anos 2000, quando houve um aumento muito grande de determinados crimes. E houve uma reunião entre várias autoridades, né, da área de repressão e vários veículos de informação, fazendo um pacto. Eu sei que é difícil porque muitas vezes isso é compreendido como censura ou como algum tipo de limitação à imprensa, mas não é, porque existem estudos que mostram claramente que, infelizmente, há um fator de multiplicação. Enquanto estávamos aqui, eu estava consultando outros veículos que, infelizmente, adotaram o caminho de mostrar as imagens, né? E isso não só é um desrespeito para com as famílias das vítimas, mas é principalmente um fator de multiplicação. Então, esse é o primeiro ponto. O ministro tocou em dois pontos aqui muito importantes que eu quero destacar, e aqui externo a minha solidariedade aos pais, aos familiares, a todos que perderam os seus pequenos na manhã de hoje. E destaco também que o presidente Lula, o ministro Dino se solidarizaram, inclusive como avô e pai, né, de crianças levadas precocemente. E ele tocou em dois pontos que são importantíssimos. O primeiro, o policiamento escolar. Tá? Nesse período que eu trabalhei na segurança pública, nós tentamos implementar um programa que, apesar do ministro ter falado em primeiro momento aqui, eu entendi que ele vai pelo mesmo caminho, de trabalhar em conjunto com as guardas municipais, tá? Porque existe um preconceito com as guardas, entendendo as guardas como forças menores, como forças não forças de segurança, e, infelizmente, a jurisprudência mais próxima, mais recente, vai nesse sentido de anular investigações iniciadas pelas guardas municipais. Então, quando nós propusemos isso lá atrás, no início dos anos 2000, houve uma resistência, dizendo, não, guarda não é polícia, guarda não pode fazer ronda, guarda tem que cuidar dos próprios municipais. Então, eu fico feliz quando ouço o ministro dizer isso, porque muitas cidades têm guardas e não tem policiais militares em números suficientes. Então, ou nós quebramos essas amarras, quebramos esses preconceitos e já tem legislação colocando as guardas ao lado das outras forças de segurança e trabalhamos em conjunto, em rede, ou vai ser muito difícil, porque qualquer autoridade que diga hoje que a Polícia Militar tem plenas condições de fazer essas rondas na totalidade, né, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, porque nem sempre a escola particular é uma escola que tem condições de ter uma guarda efetiva, vamos dizer assim, uma vigilância privada efetiva. Então, esse ponto que o ministro toca é muito importante, é importante fazer esse compartilhamento, mas o mais importante, ou tão importante quanto, que tudo é tão importante nesse tema, é esse policiamento da Deep Web. E aqui eu tomo a liberdade, né, de não discordar, mas acrescentar. O ministro disse que vai pegar esses 50 policiais para fazer essa varredura por alguns dias, haja vista que houve um pânico justificado e alardes de que outros casos como esses estariam sendo gestados, mas a verdade é que essa varredura, esse monitoramento, ele precisa acontecer constantemente, tá? A Deep Web é uma área onde muitos crimes são combinados, muitos crimes são contratados, muitos crimes são anunciados, por incrível que pareça. E a polícia, não estou aqui também criticando, mas destacando, com raras exceções, determinados núcleos, determinados policiais que se especializam, que vão buscar essa expertise, a polícia ainda não está trabalhando com esse celeiro, vamos dizer assim, né? esse nascedouro de crime. Podemos prender as pessoas que eventualmente façam uma postagem na Deep Web, que eventualmente tenham ali um diálogo, podemos avaliar se cabe organização criminosa, mas esse monitoramento é importante porque existem ações de prevenção que podem ser adotadas, tá? De contato com famílias das pessoas que estão envolvidas ou sendo cooptadas por grupos criminosos, não raras vezes adolescentes. Então, existem medidas preventivas
irrepressivas que podem ser tomadas a depender de cada caso neste ambiente que é uma gestação, né, constante de criminalidade. Então, eu quero registrar esses pontos aqui porque dedico a minha vida há muitos anos para estudar esses temas. E eu entendo que o Brasil, né, por melhores que sejam suas polícias, por mais que se esforcem os homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança pública, ainda está muito atrasado nessa seara. Joel, o que você destaca? O primeiro ponto é essa necessidade que a gente já discutia isso também semanas atrás, né? Esse crime, acho que qualquer um que fique sabendo disso é pesado, é uma coisa assim que mexe com o interior de cada um de nós e é difícil até tratá-lo de forma minimamente racional, do tamanho do horror, tamanho da monstruosidade dele. Mas a gente nota que não é o único, né? A gente está, 2 semanas com 3 ataques em escolas, ou nesse caso em creche, é uma coisa assim, a coisa parece que está piorando. E se está piorando, com certeza tem dedo desse meio de redes sociais, deep web, grupos extremistas, grupos incels, enfim, células de pessoas com discurso de ódio profundo, de muito extremismo e que leva pessoas perdidas, ou nesse caso, talvez alguém que já fosse um psicopata, não sei, que levam para um caminho de crimes ainda piores. Até uma similaridade entre isso que a gente está vendo agora no Brasil e em tantos países ocidentais com o que foi enfrentado na Europa já há anos e continua enfrentando de células de extremismo, de fundamentalismo religioso islâmico que geraram tanto terrorismo ali e aqui a gente vê gerando esses crimes dos mais bárbaros. A reação inicial para um crime desses é que não existe punição pesada, grave o suficiente para lidar com o tamanho do crime que foi cometido, para lidar com uma pessoa como essa, que enfim, matou, assassinou as crianças aí na creche. Mas a gente tem que ter, além desse desejo, que é um desejo perfeitamente compreensível e justo dessa punição que aconteça, tem que ter também essa inteligência de saber onde está o problema. Por que está piorando, sabe? Isso era um problema que a gente, há tempos atrás, associava com os Estados Unidos, ou, enfim, com outros países, massacre em escolas. O que está acontecendo com o Brasil que agora isso parece que é problema nosso também, que é uma epidemia aqui do nosso país? O que na cultura, o que na sociedade, que tipo de discurso, que tipo de sociabilidade está levando cada vez mais pessoas por esse caminho? Essa é uma dúvida assim, civilizacional e que a gente vai ter que entender sem deixar de lado, é claro, essa parte mais pragmática. Combate à criminalidade, é ronda nas escolas, é monitoramento de redes sociais com viés preventivo e, em alguns casos, punitivo também, porque eu acredito que já tem um crime sendo cometido nas próprias redes, ou deep web, ou grupos de mensagem, ou o que seja. Enfim, a gente tem que saber lidar tanto na repressão quanto na reflexão sobre quais são as causas. Então, Joel, essa sua dúvida é super pertinente. Só uma notícia que devastou todo mundo, né? Não consigo nem imaginar o que estão sentindo os pais e as mães dessas crianças. E desde quando aconteceu, fui ouvir especialistas em educação, segurança pública, saúde pública. Está um debate intenso em todas as rodas sobre isso para tentar entender o que está acontecendo. Porque assim, tem levantamentos que mostram que... Estava até pegando aqui, 13, 14 já dos 23 episódios aconteceram nos últimos meses. Não é coincidência que a gente tenha esse caso logo depois daquele mais recente que a gente estava tratando na escola, embora tenham perfis diferentes, né? Os assassinos têm perfis diferentes, mas existe o que os profissionais disso chamam da janela, né? Desse contágio, então agora se abre uma nova janela, infelizmente. Também não é coincidência, são crimes de arma branca, porque no Brasil não tem tanta disseminação de arma de fogo, senão poderia ser pior, mas assim, não é coincidência também, infelizmente, que sejam vulneráveis. E existe uma percepção entre os especialistas que o que está acontecendo é o que eles chamam dessa radicalização vou até pegar aqui, desse discurso extremista.
E não é nem... hoje conversava com pelo menos 3 que me diziam isso. Isso não está nem na deep web, como fala o ministro, não só. Tá na superfície da web mesmo. Você faz rastreamento, eles me falaram, e tem gente que monitora, conversei com um grupo na Universidade de São Paulo que monitora isso, tá no Twitter, tá no Instagram, tá em TikTok, tá assim, tá meio que muito presente. Então, assim, é gravíssimo. Os pontos que o ministro coloca ali, primeiro da ronda, segundo as pessoas que eu conversei me falavam, assim, é melhor do que o policial dentro da escola, porque isso pode gerar outros problemas de convivência, etc. A ronda é mais efetiva. Agora, 150 milhões de reais, assim, é uma gota no oceano. Para a gente ter uma ideia de comparação, e aí o Brasil é um tipo de país, a Alemanha, por exemplo, é outro tipo de país, mas a Alemanha, ela gasta para combater discursos de extremismo que possam levar a atos de terrorismo, né, como esse que aconteceu, 2 bilhões de euros. Então, assim, é um problema gravíssimo que você tem que tratar muito mais a fundo do que as medidas emergenciais que o governo está colocando. O que ele colocou ali, que diante da comoção, 2 casos seguidos, né, o presidente até, né, se coloca ali, se solidariza com as pessoas, está correto, etc. Mas esse é um band-aidzinho num problema, infelizmente, muito grave e que precisa ser tratado com a gravidade que ele merece. O que está se formando um pouco de uma tentativa de consenso para tentar entender o fenômeno, que é muito novo aqui no Brasil e que tem estudos que vêm dos Estados Unidos, você ainda não consegue tirar muitas conclusões, é que você precisa entender, tentar frear e tentar também conversar com esses adolescentes, essas crianças, para evitar essa radicalização do discurso de ódio. Como é que você chega nesses adolescentes? Hélio, a gente precisa lembrar, e foi meu comentário de abertura aqui no dia, inclusive, do ataque feito a uma escola aqui de São Paulo. E o autor do ataque tinha 13 anos, é diferente desse que tem 25, é maior de idade, portanto, o que atacou hoje. Mas ele tinha publicações nas redes sociais que já demandavam ali algum tipo de alerta, né? Ele fazia enquete sobre assassino em série, mas já tinha dentro do Twitter, e o ponto ali problemático foi que era uma página restrita ao uso dele e dos amigos, mas ele já dava sinais de que preparava um atentado, e inclusive no próprio dia do atentado disse que hoje ia fazer aquilo. Então, obviamente, a gente já tem um exemplo recente, e para o qual o CNN Arena chamou a atenção, de explicitação na rede social de um desejo criminoso. A gente fala muitas vezes aqui, quando comenta política, sobre a formação das bolhas virtuais que vão radicalizando gente que tem político de estimação e que vai saindo da realidade, para de seguir qualquer pessoa que traga ali algum elemento incômodo, e muitas vezes você tem aquela mobilização coletiva para um choque no mundo físico. Que é, em boa parte, o que a gente viu nos atos golpistas de 8 de janeiro, que a gente viu lá na insurreição no Capitólio, nos Estados Unidos, 2 anos e 2 dias antes, e que a gente vê em outras situações, mobilizações à esquerda também. Quando a gente está falando de células terroristas, quer dizer, de incentivos a atos de terror, de alguém sair matando pessoas ao léu, aparentemente, isso se torna ainda mais grave. É por isso que a gente está tendo aqui todo esse debate sobre monitoramento policial de redes sociais. E aí, claro, envolve toda uma discussão também sobre privacidade, assim como no campo político, só que aqui com um grau ainda de maior gravidade. O que você destaca disso tudo? Eu acho, sim, importante, Felipe, haver um monitoramento das redes sociais pelas polícias, talvez não pelo ministro, né, mas localmente, isso é um tema local. Eu acho que deveria sim, porque pode ser um indicador de ameaças e tal, são potenciais indicadores de um futuro crime, que me parece que não foi o caso aqui. O delegado disse que não há nenhum indício que esse ataque tenha sido coordenado por redes sociais ou por qualquer coisa do tipo. É um crime, é uma tristeza muito grande essa morte dessas crianças, Felipe. Muito sensibilizado com essas famílias que perderam seus filhos,
né? É uma coisa realmente lamentável. Agora, a gente tem que avaliar, então, o que se pode fazer. A Janaína mencionou apropriadamente a melhora das guardas, das rondas, etc. Tudo isso vai na direção certa. E eu também acho que uma segurança na própria escola, fixa e não em ronda, né, sem dúvida, seria algo que poderia ter evitado uma coisa desse tipo. E eu acho, inclusive, que deveria ser armado com arma letal ou não letal, né? Existem aqueles tasers de alcance de 5 metros que você dispara uma pistola que solta um eletrochoque, que também é capaz de prevenir. Porque, assim, nesse caso, o monitoramento das redes sociais não teria dado conta. Uma ronda, ela não está ali o tempo inteiro. Então, a gente tem que pensar como é que você faz a primeira proteção. E eu acho que, sem dúvida, uma segurança armada poderia. Ocorre que, por causa do Estatuto de Desarmamento no Brasil, é basicamente inviável, é só para super ricos você conseguir segurança armada por causa das licenças, dos custos, etc. É completamente inviabilizado. Então, se, por exemplo, ex-policiais, ex-militares quisessem ou pudessem fazer segurança particular, hoje a lei não permite. Eu acho que deveria ser permitido, se fosse, obviamente, com ficha limpa, né? Estamos dizendo pessoas com ficha limpa. Então, eu acho que isso também pode ajudar, além de tudo que foi mencionado aqui. Agora, mais do que tudo, é punição, né? É punição exemplar. Aqui eu já mencionei a minha opinião de que, ou para crimes contra a vida, Felipe, ou as penas têm que ser aumentadas, ou a progressão da pena, que vai diminuindo e soltando antes, aquela coisa que a gente conhece, não deveria valer para o caso de crimes contra a vida. Eu acho que é por aí. A gente tem que coibir com punição. Punição. O medo da punição coíbe, sim, crimes como esse, horrorosos, inaceitáveis, monstruosos. Aí eu quero comentar, Hélio, em casos como esse, Primeiro, eu defenderia a punição mais grave possível, inclusive se a gente tivesse pena de morte, eu não veria problema nesse caso, sei que não temos e não está em discussão. Mas em casos como esse, de pessoas que atacam uma escola e tudo, muitas vezes é próprio plano do criminoso ou ser pego e punido depois e tudo, ou até mesmo morrer durante seu ataque. Alguns até se matam depois ou esperam que serão mortos pela polícia. Então, em crimes tão monstruosos como esses, ou a gente vai adotar alguma medida preventiva que funcione melhor, ou vai ter algum tipo de segurança mais pronto e engajado, seja polícia ou segurança privada mais pronta ali para deter, porque eu acho que apenas o medo, o receio da punição futura nesses casos, em que às vezes ele quer ser uma estrela, quer aparecer, quer marcar pelo medo da sociedade. Nesse caso, eu acredito que não vai ser tão eficaz. É até importante... Você tem razão, Joel, porque há indicações, né, de que essa pessoa pode não bater muito bem da cabeça. E, nesse caso, não sei se isso vai coibir realmente. Então, a polícia já veiculou a informação de que ele estava em surto psicótico, né, que é sempre uma hipótese ventilada depois desses ataques. Vamos aguardar novas averiguações e tal, mas foi isso que já veio à tona até esse momento. E é claro que é uma dificuldade, de fato, conter alguém que, em surto psicótico, entra numa escola e começa a matar as crianças. A gente está aqui apontando todos os elementos que podem funcionar como medidas preventivas. É a ronda, é a tecnologia, câmera de segurança, é ter um patrulhamento, é ter monitoramento em rede social e tal. São coisas que a gente coloca aqui para que esses episódios não se repitam. Continue, Hélio, por favor. Não, ou seja, uma pessoa que tem esse tipo de descontrole mental por qualquer motivo pode não se guiar por uma perspectiva de punição. O Joel tem razão nisso. Agora, eu queria deixar claro que eu acho que, como muitas vezes se discute a questão psicológica, mental, na hora de imputar crime, de poder imputar crime a pessoas que estão nessa situação, a minha posição, para deixar claro, é que essa pessoa se enquadrar nessa categoria de que não agiu conforme os seus sensos, etc.,
Então tá bom, mas ela vai ficar presa para sempre, né, ou no máximo possível permitido pela lei, numa instituição, né, mental, etc. Então, eu acho que, independentemente de ter um incentivo ou não, eu acho que essa pessoa não pode estar circulando em sociedade. É importante sempre lembrar que as medidas de prevenção, elas não afastam a necessidade da justa e legal repressão, né? Então, a gente tem que trabalhar em várias frentes. No âmbito da repressão, né, crimes como esses até têm punições previstas elevadas, né? Nossa legislação, ela não é branda para situações como essas, né? Um homicídio qualificado tem a previsão de uma pena que vai de 12 a 30 anos. E aí, levando em consideração todas as peculiaridades, para um desses, foram 4 consumados e 4 tentados. Então, o somatório, porque a gente pode trabalhar com concurso material, haja vista que ele foi de criança por criança, não foi uma única ação com vários resultados, tem um somatório significativo. Existe uma previsão no Código do cumprimento de 40 anos integrais, né? Então tem uma limitação, mas existe a previsão de punição. O problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje é que as penas previstas não são executadas. Elas não são executadas e existe uma tendência de liberar as pessoas e de coletivizar culpas, né? Eu ouvi algumas análises ao longo do dia, neste caso, nos casos anteriores, de que a sociedade é culpada, né? De que nós... Não, peraí, tudo bem, nós podemos tomar uma série de medidas para evitar, para prevenir, para tirar pessoas que são mais vulneráveis a serem cooptadas para o crime dessa condição, mas, né, o cidadão que pega um machado e ataca alguém, ou que pega um revólver, ou que pega uma faca, esse cidadão é o responsável. E enquanto não houver, né, o enxergar dessa realidade, vai ficar muito difícil. E aqui, muito embora eu tenha elogiado o ministro, é importante lembrar que os políticos de esquerda têm muita dificuldade de aceitar, né, quando uma pessoa comete um crime. Então, eu queria aproveitar o ensejo, porque eu tenho uma preocupação que já vem de algum tempo, com uma tendência que está posta por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, de desmonte dos manicômios judiciários ou das casas de custódia, que são equipamentos do âmbito, vamos dizer assim, penitenciário, mas também de saúde, para recepcionar as pessoas que cometem atos previstos como crime, sendo inimputáveis, ou seja, sem a consciência, né, da ilicitude ou sem a possibilidade de se conter naquele ímpeto. Esses manicômios judiciários ou casas de custódia, eles servem para isso, né? Então, vamos imaginar, esta pessoa que cometeu esta atrocidade hoje, se os laudos que forem feitos indicarem, como algumas autoridades já vêm dizendo, que ele é inimputável, ele fica sujeito à medida de segurança de internação. Isso está na lei. Só que agora tem uma resolução do CNJ dizendo que, sendo possível fazer um tratamento fora, é o indicado. O que é o mais provável? Digamos que ele seja surto psicótico mesmo. O que é o mais provável? Então, a minha preocupação com o surto psicótico é porque hoje na psiquiatria o surto psicótico é considerado algo que é passageiro. Então, você pode fazer um tratamento, né, para algo que é passageiro. Se eu olhar só o Código Penal, Joel, esse cidadão, se for considerado inimputável, ele vai para o manicômio judiciário e ele, assim, no mínimo 40 anos é o que ele vai ficar lá, se eu olhar para a lei. Só que se eu olhar para a resolução do CNJ, não é assim, né? Eu já conversei com vários psiquiatras, várias autoridades que estão preocupadas como é que vai ser o impacto da concretização dessa resolução na prática. Então, agora nós temos um caso que é gritante, né, um caso triste, como nenhum outro, e eu trago aqui a discussão para a sociedade, para as autoridades, né? Então, assim, lei, nós temos, a nossa lei penal, ela é boa, ela não é ruim,
mas ela vem sendo relaxada, vamos dizer assim, um termo não técnico, na prática, constantemente e crescentemente. Acho que a gente